Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver nessa aula a função logarítmica, tá? Vamos ver a sua definição, o seu gráfico, as suas propriedades e também no final vamos ver acerca da função inversa da função logarítmica. Beleza? Pessoal, se você gostar do vídeo, clica ali em curtir, tá? Inscreva-se no canal e divulgue aí nas redes sociais. Beleza? Vamos começar? Vem aqui, ó. Então vamos lá, ó. Função logarítmica, a sua definição diz o seguinte: seja um número real A, aqui tem a restrição, né? O A é maior do que zero e diferente de 1, eu já vou comentar isso daqui. Aí diz o seguinte: chamamos função logarítmica de base a função f de reais positivos em reais, tal que f de x, olha só, é igual a log de x na base A. Pessoal, essa função log de x na base A tem essa base A com uma certa restrição, como nós vimos aí nas aulas anteriores, né? Qual que é a restrição da base? Ela deve ser maior do que zero e diferente de 1. Agora, cuidado, pessoal, quando eu escrevo assim, ó, 0, aí eu coloco ali o sinal de menor e aí eu coloco o A. A gente lê isso aí, ó, A maior do que zero. Por quê, pessoal? Porque o lado que está aberto ali, ó, a boquinha aberta no sinal de desigualdade, está voltado para o lado do A. Concorda comigo? Então, esse lado do A, ou seja, o A, acaba sendo maior do que zero. Ou seja, onde a boquinha estiver aberta, indica o lado que é maior, e onde a boquinha ela é fechada, indica o lado que ela é menor. Por isso, pessoal, naquela restrição, nós lemos ali, ó, o A ele é maior do que zero, repare na boquinha ali, e também ele é diferente de 1. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, olha só, em relação à base aqui, ó, cuidado, tá? Como nós já vimos nas aulas anteriores, mas não custa lembrar, repetir, olha só. Essa base A, vou colocar aqui, ó, o eixo dos números reais, tá? Então, aqui representam números reais. E essa base A, o que acontece? Ela está entre o 0 e o 1, vamos colocar aqui o 0 e aqui o 1, ou ela é maior do que 1. Ou seja, olha só, ela estará aqui assim, ó, entre o 0 e 1, ou ela é maior do que 1 e vai até o mais infinito. Beleza, pessoal? Então, essa base aqui do logaritmo, ó, estará nesse intervalo aqui ou estará nesse intervalo aqui, ok? Pessoal, e essa base estando no primeiro intervalo, ou seja, entre 0 e 1, ou no segundo intervalo sendo maior do que 1, ela faz toda a diferença, principalmente ali no gráfico, tá? Então, sempre bate o olho na função logarítmica na base dela. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Outra coisa, pessoal, que eu quero comentar é o seguinte, ó. Aqui nós temos a função de reais positivos em reais. Olha só, isso daqui, ó, é reais positivos por quê? Olha só, porque nós temos o sinal de mais aqui, ó, e esse asterisco aqui em cima indica que o zero não entra. Então, o que acontece? Aqui nós temos os reais positivos. E esse primeiro conjunto representado nessa notação aqui, pessoal, representa o domínio dessa função, ou seja, os valores de x possíveis, tá? Então, na função logarítmica, pessoal, os valores de x aqui, ó, eles nunca podem ser negativos, tá? E esse segundo conjunto aqui, pessoal, é o conjunto dos números reais, e esse conjunto é o conjunto de chegada, tá? Representando, então, o contradomínio dessa função. Cuidado, o conjunto de chegada não é imagem. No caso da função logarítmica, pessoal, o conjunto imagem ele é exatamente o mesmo que o conjunto de chegada, ou seja, o contradomínio, ok? Mas o conjunto de chegada é chamado de contradomínio e não imagem, beleza? Então, pessoal, nós temos exemplos aqui de funções logarítmicas, assim, ó, f de x igual a log de x na base 5, por exemplo. Um outro exemplo, olha só, f de x igual a log de x na base 1/3, ok? O que vale aqui, pessoal, você prestar bastante atenção aqui na base. Olha só, nesse caso, a base 5, nós tivemos, então, ela localizada nesse segundo intervalo aqui. Enquanto que essa base aqui, ó, 1/3, é uma base que está entre 0 e 1, ou seja, nesse primeiro intervalo aqui, ok?
Então, pessoal, essa aí ó, é a definição da função logarítmica, tá? Agora, o próximo passo, nós vamos estudar o gráfico dessa função. Pessoal, o gráfico da função depende muito da base dessa função logarítmica. Se a base estiver entre 0 e 1, nós temos um tipo de gráfico. Se a base estiver com um valor maior do que 1, nós entraremos em um outro tipo de gráfico. Então, é fundamental na função logarítmica você prestar atenção ali na base dessa função, ok? Vem aqui, ó. Vamos descer aqui, ó, e vamos ver então o gráfico. Olha só, vamos começar aqui, ó, quando a base ela for maior do que 1, ok? Como exemplo, pessoal, peguei aqui, ó, f de x igual a log de x na base 2. Reparem, ó, base 2 é um valor que é maior do que 1. Primeiramente, pessoal, reparem o seguinte, essa função aqui, ó, log de x na base 2, isso aqui é a função, né? Nós podemos, então, igualar a f de x ou simplesmente igualar a y, tá? Então, o que nós vamos construir aqui, pessoal, é uma tabela de valores, tá? Vamos pegar aqui alguns valores para x e descobrirmos o y correspondente, tá? Olha só, para valores de x, eu vou escolher aqui, ó, o 1/4, depois eu vou colocar aqui o valor 1/2, depois o valor 1, depois o valor 2 e, por último, ali o valor 4. Pessoal, repare o seguinte, esses valores de x são os valores de x que pertencem ao domínio dessa função. Nós vimos ali que o domínio da função são os reais positivos. Então, esses valores de x aí poderiam ser quaisquer valores positivos e reais, tá? Eu coloquei esses valores 1/4, 1/2, 1, 2 e 4, isso porque nós temos ali uma função que nós podemos calcular aí manualmente os valores de y, tá? Mas poderiam ser quaisquer valores de x, principalmente se você tiver uma calculadora em mãos. Como a gente vai fazer a conta aqui à mão, eu peguei esses valores certinhos aí ó, para dar um resultado de y, valores inteiros. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, vamos substituir aqui na função ó, o valor do x. Vamos começar aqui com o x exatamente igual a 1/4. O que nós vamos ter aqui? Ó? Nós vamos ter, então, que log de x, ou seja, 1/4, na base 2, isso daqui é igual a y. Tudo bem? O que acontece agora? Ó? Vamos aplicar a definição. Como é que a gente faz mesmo? A gente pega a base e essa base pegará o y aqui como expoente e nós vamos igualar a esse logaritmando que é igual a 1/4. Aí nós teremos, olha só, o 2, então, elevado ao expoente y, isso daqui é igual a 1/4. Ok, pessoal? O que nós temos aqui agora é uma equação exponencial. Então, nesse caso, nós vamos igualar as bases. Como é que nós vamos fazer isso, Ferreto? Olha só, este 1/4 é a mesma coisa que 4 elevado ao expoente menos 1. Isso porque nós invertemos a base de 1/4, transformamos ela em 4, só que nós aí inverteremos o sinal do expoente passando para negativo. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que 2 elevado na y, e o 4 nós podemos reescrever como sendo 2 elevado ao quadrado. E reparem que esse 4, ou seja, o 2 elevado ao quadrado, ele está elevado ao expoente menos 1 aqui. Lembre o seguinte, pessoal, ó, esse 2 e esse menos 1, eles acabam se multiplicando, e nós vamos ter, então, nesse caso, que o 2 elevado ao expoente y é igual ao 2 elevado ao expoente menos 2. Nesse caso, nós temos o quê? Igualdade de potências de mesma base, então nós vamos apenas igualar os expoentes. Ou seja, concluímos então que o y é exatamente igual a menos o 2. Ok? Então, quando o x vale 1/4, o y ele vale 2. Beleza, pessoal? Agora vamos fazer o seguinte, ó, no lugar do x, vamos colocar o resultado 1/2. Então, a mesma coisa colocarmos 1/2 aqui e colocarmos 1/2 aqui, tá? Então, vamos partir daqui, ó, e nós vamos ter, então, que o 2 elevado ao expoente y, isso aqui é igual a 1/2. Vamos inverter esse 1/2 e aí nós iremos trocar o sinal do expoente. Ficaremos com 2 elevado ao expoente menos 1. Nós temos aqui a igualdade de bases, ok? Potências de mesma base, então nós vamos ter igualdade no expoente, ou seja, o y ele vale menos 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, quando o x vale 1/2, o y ele vale menos 1, ok? Agora, quando o x é igual a 1, nós vamos ter o 2 elevado na y igual a 1, né? Então, ó, 2 elevado ao expoente y é igual a 1. Como nós estamos resolvendo essa equação exponencial, nós podemos substituir o 1 aqui, ó,
por 2 elevado ao expoente zero, e nós vamos ter aqui igualdade de potências de mesma base, ou seja, o y é igual a zero, ok? Então, quando o x vale 1, o y vale zero. Agora, quando o x é igual a 2, nós vamos ter, então, 2 elevado ao expoente y é igual a 2, né? Vamos fazer aqui embaixo, ó. 2 elevado ao expoente y é igual a 2. Aqui, como não aparece nada no expoente, nós temos o 1 aqui, né? Ou seja, nesse caso, o y é exatamente igual a 1. Então, quando o x é 2, o y é 1. Agora, finalizando, pessoal, quando o x é 4, nós vamos ter, então, o 2 elevado ao expoente y é igual a 4. O 4 ele pode ser reescrito como sendo 2 elevado ao quadrado. Então, nesse caso, nós temos igualdade de potências de mesma base e o y é exatamente igual a 2. Ou seja, quando o x é 4, o y é 2. Agora, pessoal, nessa tabela que nós construímos, nós temos ali pares ordenados e esses pares ordenados formam pontos. E esses pontos nós vamos colocar ali no plano cartesiano e vamos traçar o gráfico dessa função logarítmica. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, olha só, quando o x vale 1/4, o y vale menos 2, tá, pessoal? Aqui é menos 2 e não 2, como nós havíamos calculado aqui, ok? Então, colocando o x igual a 1/4, olha só, aqui nós temos o x igual a 1, aqui é o x igual a 1/2, aqui o x igual a 1/4. Quando o x é 1/4, o y vale menos 2. Então, mais ou menos aqui assim, nós temos o nosso primeiro ponto, ok? O segundo ponto, olha só, quando o x vale 1/2, o y vale menos 1. Ou seja, x valendo 1/2, o y vale menos 1, mais ou menos aqui assim o segundo ponto. O terceiro ponto é x valendo 1 e o y valendo 0. Ou seja, o x valendo 1 e o y valendo 0 está o ponto sobre o eixo x, que é o eixo das abscissas, tá? E agora, para x igual a 2, nós temos o y igual a 1, x igual a 2, o y igual a 1 está aqui assim o ponto, e para o x igual a 4, nós temos o y igual a 2, ou seja, x igual a 4, y igual a 2, nós temos aqui o ponto. Então, pessoal, mais ou menos nós temos esse gráfico aqui sendo formado por essa função logarítmica aí. Aí você deve estar se perguntando o seguinte, mas Ferreira, eu tenho que construir essa tabela, fazer todas essas contas aí para construir esse gráfico aí? Não, meu amigo, não é necessário, tá? Para fazer o gráfico da função, basta você analisar a base dessa função e traçar o gráfico da seguinte maneira. Olha só, vem aqui, ó. Imagine uma função assim, ó, f de x é igual a log de x na base 8. Repara o seguinte, o que nós temos aqui na base é um valor 8, e essa base, então, é um valor que é a maior do que 1, beleza? Olha só como é que você pode pensar no gráfico dessa função. Vamos colocar aqui, ó, os dois eixos, aqui o eixo x, aqui o eixo y, e o gráfico dessa função será mais ou menos assim, ó, mais ou menos, e cresceu até que assim, ok? Sendo que esse ponto aqui, ó, pessoal, será sempre o x igual a 1, ok? Pessoal, então o seu único trabalho é analisar a base ali da função logarítmica, tá? Agora, repare o seguinte, o gráfico dessa função logarítmica está muito próximo ali do eixo y, mas olha só, ele nunca irá encostar ali no eixo y, por quê? Porque os valores de x possíveis, ou seja, o domínio da função logarítmica, são os reais positivos, como nós vimos lá na definição. Beleza? Agora vem comigo aqui, ó, e vamos analisar aqui, ó, a segunda possibilidade, ou seja, quando a base estiver entre 0 e 1. Nós temos aqui como exemplo, ó, f de x igual a log de x na base 1/2. Olha só, 1/2 é um valor que se encontra entre o 0 e 1, tá? Eu posso reescrever essa função da seguinte maneira, olha só, log de x na base 1/2, tá? Isso aqui, então, é igual à função f de x, mas no lugar aqui de f de x, como nós vimos, nós podemos colocar aqui o y sem problema algum, ok? O próximo passo, pessoal, vamos construir aqui a tabelinha rapidinho, olha só, mais ou menos assim, e nós vamos ter alguns valores de x e os y correspondentes a esse valor de x. Para valores de x, pessoal, eu vou pegar os mesmos valores, tá? 1/4, depois vou pegar o 1/2, depois o 1, depois o 2 e, por último, o 4. Pessoal, como eu já comentei o seguinte, ó, esses valores de x são valores de x previamente determinados
para que quando nós substituirmos ali no x da função, nós vamos descobrir um y inteiro, tá? Mas esses valores de x poderiam ser quaisquer números reais positivos, ok? Vem aqui, ó. Então, começando com x igual a 1/4, vamos colocar 1/4 aqui, ó, e nós vamos ter, então, que log de 1/4 na base 1/2, isso daqui é igual ao y. Beleza? Agora, o que acontece? Olha só, essa base irá pegar esse y aqui como expoente e nós vamos igualar aqui a 1/4, aplicando a definição de logaritmo, né? Então, nós vamos ter o seguinte, que 1/2 elevado ao expoente y, isso aqui é igual a 1/4. Agora, vamos reescrever esse 1/4 utilizando aqui a base 1/2. Olha só, 1/2 elevado ao y, isso aqui é exatamente igual a 1/2 elevado ao expoente 2. Reparem que 1/2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1/4. Isso porque 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, nesse momento aqui, pessoal, nós temos igualdade de potências de mesma base, então nós vamos apenas igualar os expoentes, ou seja, o y é igual a 2. Ok? Então, quando o x é 1/4, o y é 2. Agora, pessoal, pegando aqui o x igual a 1/2, vamos lá, ó. No lugar, então, do 1/4, eu vou colocar 1/2. Será, então, 1/2 elevado ao expoente y. Isso aqui é igual a 1/2. O que nós temos aqui, pessoal, quando esse 1/2 não aparece nada no expoente, nós temos o expoente 1. Então, igualdade de potências de mesma base, nós apenas vamos igualar os expoentes. E o y, então, é igual a 1. Ok? Agora, quando o x vale 1, nós vamos ter, então, 1/2 elevado ao expoente y, isso aqui é igual a 1. Nós podemos reescrever aquele 1 da seguinte maneira, olha só, 1/2 elevado ao expoente y é igual a 1/2 elevado ao expoente 0. Ou seja, nesse caso, o y é exatamente igual a 0. Então, vamos botar o 0 aqui, ó. Agora, pessoal, colocando um x igual a 2, nós vamos ter 1/2 elevado ao expoente y, isso aqui é igual a 2. Então, esse 1/2 elevado ao expoente y é a mesma coisa que 1/2 elevado ao expoente menos 1. Isso porque nós invertendo o sinal do expoente 1 para menos 1, nós vamos inverter a base 2 para 1/2. Então, nesse momento, nós temos aqui igualdade de potências de mesma base, ou seja, o y ele vale menos 1. Ok? Então, vamos ter aqui o menos 1. E, por último, fazendo o x igual a 4, nós vamos ter, então, 1/2 elevado ao expoente y. Isso aqui é igual a 4. Então, nós vamos ter que 1/2 elevado ao expoente y. Agora é o seguinte, pessoal, esse 4 é a mesma coisa que 1/2 elevado ao expoente menos 2, né? O negativo, pessoal, irá inverter essa base 1/2, fica apenas base 2, e o quadrado, 2 ao quadrado, é 4, beleza? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que o y é exatamente menos o 2. Vamos colocar aqui, então, menos o 2. Então, pessoal, novamente nessa tabela, o que nós temos ali são pares ordenados, e esses pares ordenados são pontos que nós vamos colocar ali no plano cartesiano e vamos, então, desenhar o gráfico dessa função, ok? Vem aqui, ó. Então, pessoal, quando o x ele vale 1/4, o y vale 2. Olha só, aqui nós temos o x igual a 1, aqui nós vamos ter o x igual a 1/2, aqui nós vamos ter o x igual a 1/4. E o y vale 2, então, mais ou menos aqui assim nós temos o nosso primeiro ponto. Beleza? O segundo ponto, 1/2 e 1, olha só, o x vale 1/2 e o y vale 1, então nós vamos ter mais ou menos aqui assim o segundo ponto. O terceiro ponto, x vale 1 e o y vale 0. Então, o x valendo 1 e o y valendo 0, está aqui o terceiro ponto. O quarto ponto, x vale 2 e o y vale menos 1, ó, 2 para o x e menos 1 para o y, está aqui assim o quarto ponto. E o quinto ponto é 4 e menos 2. Ou seja, 4 para o x e menos 2 para o y, então nós temos aqui assim. Então, mais ou menos, pessoal, nós temos o gráfico dessa função passando por esses pontos aqui assim, ó. Claro, né, pessoal, como nós vimos antes, não é necessário nós fazermos todos esses pontos aí para você expressar o gráfico de uma função logarítmica, tá? Olha só como é que fica quando nós temos, por exemplo, f de x igual a log de x na base 1/5.
Olha só, 1/5 é uma base que se encontra entre 0 e 1. Agora, como é que fica o gráfico dessa função? Pessoal, mais ou menos assim. Ó. Nós vamos ter aqui o plano cartesiano. Olha só o eixo x e o eixo y aqui. Então, nós vamos ter mais ou menos essa função sendo representada por um gráfico assim. Ó. E é importante notar o seguinte, que essa função passará por esse ponto x valendo 1, ok? Agora, pessoal, tem algumas peculiaridades em relação ao gráfico da função logarítmica e nós vamos ver agora, tá? Vem comigo aqui, ó, e vamos ver essas peculiaridades. Olha só, nós temos aqui, ó, conclusões e diz o seguinte, olha só. A primeira conclusão fala assim, ó, o gráfico da função logarítmica passa pelo ponto. Pessoal, como nós vimos aqui em cima, olha para mim aqui, ó. Nós temos que o gráfico da função está passando por esse ponto aqui, ó. Sempre por esse ponto, quando x vale 1. A mesma coisa, pessoal, olha só, acontece aqui, ó, quando nós temos a base maior do que 1, ok? Então, o gráfico da função, ele sempre irá passar aqui no ponto x valendo 1 e o y valendo 0, ok? Sempre, tá? Agora, olha só, segunda conclusão diz assim, ó, o gráfico está todo à direita do eixo y. Pessoal, isso aqui é uma conclusão bastante importante. Olha para mim aqui, ó. Olha o gráfico. O gráfico nunca está localizado aqui no segundo e no terceiro quadrantes, beleza? Então, desce comigo aqui, ó. Vamos a mais uma conclusão. Olha só. Terceira. Quando A maior do que 1, ou seja, a base é maior do que 1, a função logarítmica ela é o quê, pessoal? Olha só. Vem comigo aqui, ó. Aqui em cima, ó. Quando a base ela é maior do que 1, o que acontece? O gráfico ele está sempre crescente, tá? Então, vamos descer aqui, ó. Quando a base, então, for maior do que 1, nós temos a função logarítmica, o que, pessoal? Crescente, tá? Então, coloca lá, ó, crescente, tá? Do contrário, pessoal, quando a base estiver entre 0 e 1, olha só, maior do que 0 e menor do que 1, nós temos o gráfico aqui, ó, sempre decrescendo. Tá? Então, vem comigo aqui, ó, vamos completar aqui. Ó. Então, quando a base estiver entre 0 e 1, a função logarítmica é decrescente. Ok? Agora, em relação ao domínio, pessoal, o domínio, como nós já vimos, são todos os reais positivos. Olha só, quando eu falo em positivo, não pode ser o 0, tá? E nós vamos colocar aqui o sinal de mais, beleza? Reais positivos. Agora, em relação à imagem, olha só, pessoal, sobe aqui um pouquinho, ó, até que assim tá bom. Onde é que está a imagem desse gráfico aqui, ó? Pessoal, a imagem são todos os valores de y, tá? Ou seja, vamos escrever aqui, ó, a imagem dessa função são todos os números reais, ok? Ferreto, por que você marcou ali o eixo y? Pessoal, a imagem de uma função é a projeção do gráfico no eixo y, tá? Então, se nós pegarmos e projetarmos aquele gráfico ali no eixo y, nós teremos todo o eixo y sendo representado pela imagem, ok? Vem comigo aqui, ó. Então, vamos escrever aqui embaixo, ó. Nós temos, então, que a imagem são todos os números reais. E por último, pessoal, nós temos que a função logarítmica ela é ilimitada superior e inferiormente, ou seja, o gráfico da função tende a mais infinito e a menos infinito ao mesmo tempo. Beleza? Vem comigo aqui, ó, e vamos ver agora essa relação importante aqui. Olha só, pessoal, diz o seguinte, vimos que os gráficos de duas funções inversas, eles são simétricos em relação à reta y igual a x, tá? Ou seja, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Pessoal, lá na aula de função inversa, eu comentei com vocês como é que é o gráfico de uma função inversa. O gráfico de uma função inversa, ele é sempre simétrico à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Ou seja, bissetriz do quadrante 1 e do quadrante 3, que é representado por essa reta aí. Então, sempre vai existir uma simetria entre essa bissetriz dos quadrantes ímpares. Querem ver? Olha só. Então, vamos imaginar mais ou menos aqui assim, ó, a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? E vamos imaginar que uma certa função tem um gráfico mais ou menos assim, ok? Como é que funciona essa história de função inversa? Olha só. Então, se o gráfico da função inversa é simétrico em relação a essa reta aqui,
nós temos que mais ou menos, tá, pessoal, o gráfico dessa função será assim, ó. Ou seja, o que existe aqui, ó, pessoal, é uma simetria em relação a essa reta, ou seja, esse ponto que está aqui está o simétrico dele mais ou menos aqui assim. Esse ponto que está aqui, ó, o simétrico dele está aqui assim. Ou seja, nós temos aqui uma simetria entre esses dois gráficos. Agora, pessoal, olha o seguinte aqui, ó. Determine a função inversa de f de x igual a log de x na base 3 e esboce o seu gráfico. Então, a primeira coisa, pessoal, vamos pegar essa função aqui, ó, e fazer a inversa dela. Reparem que f de x é a mesma coisa, né, pessoal, do que y. Ou seja, nós vamos ter que log de x na base 3 é a mesma coisa do que y. Agora, pessoal, lembra como é que se acha a função inversa? Primeira coisa que nós temos que fazer é trocar ali o x pelo y e depois nós temos que isolarmos o y, ok? Vem aqui, ó. Então, pessoal, nessa função aqui, nós vamos primeiramente trocar o x pelo y e nós vamos ficar, então, que log de y na base 3 é igual a x. E agora o próximo passo é nós isolarmos o y ali, ó. Ou seja, aplicando a definição, o que acontece? Esse 3 aqui, ó, pegará esse x como expoente e nós vamos igualar ao logaritmando y. Ou seja, nós vamos ter então que o 3 elevado ao expoente x é exatamente igual a y. Lembra o seguinte, o y é a mesma coisa que f de x. Ou seja, nós temos a função f de x exatamente igual a 3 elevado ao expoente x. Então, pessoal, essa daí, ó, é a função inversa daquela função logarítmica que está ali em cima. Repare que o inverso da função logarítmica, nós caímos ali, ó, em uma função exponencial. Claro que também o inverso da função exponencial, nós iremos cair ali em uma função logarítmica. Beleza? Agora vem comigo aqui, ó, e vamos esboçar o gráfico dessa função inversa. Vamos primeiramente desenhar aqui o plano cartesiano, ok? Mais ou menos assim, ó. Temos aqui na horizontal o eixo x, conhecido também como eixo das abscissas, e na vertical nós vamos ter aqui o nosso eixo y. O gráfico dessa função logarítmica é mais ou menos com essa cara aqui, ok? Se nós colocarmos aqui assim, ó, a bissetriz dos quadrantes ímpares, nós vamos ter então o simétrico desse gráfico aqui em relação a essa bissetriz, mais ou menos um gráfico com esse formato aqui assim, ó. E aqui assim nós vamos ter o x valendo 1 e aqui assim nós vamos ter o y valendo 1, ok? Então, essa função aqui, ó, nada mais é do que a função logarítmica, que é dada por log de x na base 3, enquanto que essa função aqui em amarelo é dada por f de x, vamos colocar aqui o menos 1 identificando a função inversa, né? Representada por 3 elevado ao expoente x. Pessoal, repare o seguinte, essa função inversa que nós acabamos de descobrir nada mais é do que uma função exponencial e o gráfico da função exponencial é essa curva em amarelo que está aí, não é verdade? Então, o inverso de uma função logarítmica é uma função exponencial e o inverso de uma função exponencial é uma função logarítmica. Beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado da aula. Clique ali em curtir, tá? Inscreva-se no canal. Bons estudos e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Um abraço e até mais.